Sejam bem-vindos ao Retrovisor Político. Meu nome é Natália Kiel e agora você acompanha um resumo do que aconteceu de mais importante durante a semana. A semana termina tensa em Brasília por conta das explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes, na noite dessa quarta-feira. A movimentação começou quando um carro estacionado perto da Câmara dos Deputados pegou fogo. E em seguida, um homem identificado como Francisco Vanderlei Luiz morreu ao detonar bombas em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. De acordo com as investigações, há uma correlação entre esses dois eventos. Por conta do ocorrido, o Congresso e o STF suspenderam os trabalhos nesta quinta-feira, podendo afetar pautas futuras. O caso está sendo investigado pelas autoridades. O anúncio do pacote de revisão de gastos do governo foi novamente adiado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica tenta colocar no rol de medidas os benefícios previdenciários de militares. Haddad também esteve com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para articular o andamento do pacote no Legislativo. A previsão é que as medidas sejam enviadas em formas de PEC e PLP. O vice-presidente da Arco-Advice, Cristiano Noronha, comentou o assunto durante participação na CNN. Caio, olha, eu acredito que sim, que a equipe econômica vai conseguir convencer o governo que muito provavelmente a gente vai ter um pacote aí ao redor de 40 a 50 bilhões. Agora, como disse a Thaís, eu não acredito que o conjunto dessas medidas vai ser efetivamente estrutural. Então, quando você olha esses ajustes que foram feitos com a PEC do teto de gastos e com a reforma da Previdência, esse pacote que o governo está se debatendo aí para anunciar, ele vai ficar bem abaixo disso, né? Mas eu acredito que vai ser robusto a ponto de não deixar o ministro na chuva. Agora, se a gente já via antes o ministro Fernando Haddad com uma inimizade no Congresso Nacional por conta dessa insistência de ajuste fiscal, muito provavelmente essa lista de inimigos na esplanada dos ministérios tende a aumentar, Caio. No Legislativo, a apreciação de assuntos da pauta verde foi um dos destaques, com a aprovação do marco de créditos de carbono no Senado e a apresentação do novo parecer do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes na Câmara. Também esteve em alta o debate do fim da escala 6x1. A deputada Érica Hilton, líder do PSOL, alcançou o número de assinaturas para protocolar a PEC e se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para debater a matéria. Ainda, a Comissão de Saúde da Câmara debateu sobre as rescisões unilaterais de planos de saúde. Parlamentares defendem uma nova legislação para o cancelamento dos contratos e estudam possibilidades para avançar com a proposta. O projeto, que soluciona o impasse das emendas parlamentares com o Supremo Tribunal Federal, também foi apreciado pelo Senado. O relator da matéria, senador Ângelo Coronel, apresentou mudanças ao texto da Câmara. O texto base aprovado retoma a possibilidade de um bloqueio para os repasses pelo Executivo em caso de necessidade para cobrir despesas obrigatórias. Contudo, caberá ao Legislativo eleger quais emendas poderão ser inviabilizadas. O Senado analisa os destaques na próxima semana. E depois disso, o texto retorna para a análise da Câmara. Os partidos avançaram nas negociações da sucessão para a presidência das casas. Nessa semana, os candidatos Antônio Brito, do PSD, e Omar Nascimento, do União Brasil, anunciaram a desistência da disputa pela presidência da Câmara. Assim, o deputado Hugo Mota, do Republicano, se consolida como o único nome na disputa e com um forte apoio dos partidos para a sucessão de Arthur Lira, atual presidente da Casa. No Senado, o cenário é parecido. O senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, é o favorito para assumir a cadeira de Rodrigo Pacheco, atual presidente e aliado político, e já encaminha as tratativas para posições de destaque da base na casa. Também foi assunto da semana as repercussões da eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. O CEO da Arco Internacional, Thiago de Aragão,
comentou a ligação telefônica feita entre Trump e o presidente da Rússia, Putin. Veja. É uma situação extremamente complexa, não é tão fácil assim para o Trump acabar com uma guerra, né? Principalmente evitar uma escalada, se a guerra já chegou num ponto extremamente alto dessa própria escalada. O Putin tem seus interesses muito claros, o Zelensky também na Ucrânia, e o papel dos Estados Unidos é um papel moderador muito importante, com uma influência muito grande via OTAN. Agora, a OTAN já é uma organização que o Trump enfraquece por não ser muito fã da forma como ela funciona. O relacionamento com Putin é um relacionamento que já existe, independente do Kremlin confirmar ou não uma ligação, e o poder de chegar a um término essa guerra por conta simplesmente do Trump é muito limitado. Para que isso aconteça, algo que ainda não foi especulado, que é muito difícil, teria que vir ser colocado na mesa para que tanto Putin quanto Zelensky se sentissem confortáveis de que seria uma solução excelente para os dois lados. O CEO da Arco Advice, Murilo de Aragão, publicou uma análise na revista Veja sobre o paralelo entre o resultado norte-americano e o saldo das urnas das eleições municipais no Brasil. Ele afirma que a dualidade entre narrativas políticas e ideológicas e a realidade do povo encurralado pelas necessidades revela uma tensão fundamental na política contemporânea. Você acompanha os desdobramentos desse e de outros assuntos no Arco Alerta. Esse é o Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Até a próxima!